Você sabia que Ariano Suassuna nunca chamou a capital da Paraíba de João Pessoa? Ele e outros da família sempre se referiram à cidade como capital somente ou Paraíba, assim mesmo, com HY. É o antigo nome da cidade. Essa história está ligada a uma tragédia envolvendo a morte de João Suassuna, que foi assassinado numa emboscada, numa represália à morte de João Pessoa. Esse caso se passa na Paraíba entre as décadas de 20 e 30, quando havia uma grande tensão política entre diversas famílias que dominavam a região. Hoje nós vamos nos aprofundar, gente, em 3 dessas famílias: os Suassuna, os Dantas e os Pessoa. O assassinato de João Pessoa acabou mudando o destino do Brasil e levando Getúlio Vargas ao poder, alterando o nome da capital, que se chamava Paraíba do Norte e passou a se chamar João Pessoa, e até mudando a bandeira do estado, que era assim e passou a ser assim. Aliás, qual que você prefere? Deixa aqui nos comentários. O Ariano Suassuna, que tinha apenas 3 anos quando o pai foi assassinado, ele lidou com essa situação de uma forma muito difícil, né? Carregou por anos essa tragédia, né, pessoal, que ficou escondida diante do tamanho da obra desse escritor, um dos maiores do país. Até hoje há correntes na Paraíba que buscam mudar o nome da cidade e até a bandeira. Eu sou o Pedro Bom, jornalista, pesquisador, e te conto essa trama. As referências que eu usei para fazer esse vídeo estão todas aqui na descrição, mas uma das principais é essa aqui, ó. Esse livro, chamado 3 Homens Chamados João. Além de ler, eu consegui entrevistar com exclusividade a autora, a historiadora pernambucana, Ana Maria César, que logo mais entra aqui abaixo explicando mais pra gente dessa história emblemática para o Brasil e para Paraíba. Gente, no início do século XX, Paraíba ainda era uma oligarquia, sabe, de coronéis mesmo. Famílias que dominavam ali a região, a política, o controle das cidades, de regiões inteiras muitas vezes, e entre tantas famílias, nós vamos contar aqui a história de 3. São 3 famílias: os Pessoa, os Dantas e os Suassuna, beleza? Bom, o pai do Ariano, do João Suassuna, ele foi presidente da Paraíba entre 1924 e 1928. É um cargo que seria equivalente ao que a gente tem hoje como governador. Esse cargo só foi oficializado mesmo, o nome governador, mais tarde, depois da Revolução de 30, que aí extinguiu então esse título de presidente para evitar confusão com o presidente da República. Mas esses presidentes de Estado, é o caso do João Suassuna, eles eram eleitos. Só que as eleições eram frequentemente marcadas ali por fraudes, coronelismo e pelo controle das elites agrárias. Mulheres não votavam de jeito nenhum. Analfabetos, então, a maioria dos adultos daquela época, não votavam também. Algumas pessoas estimam que só 3% dos brasileiros realmente tinham algum poder de voto. Um voto que não era secreto, diga-se de passagem, facilitando aquele tal voto de cabresto que a gente conhece. O laço político da família Suassuna era tão forte que o Ariano Suassuna nasceu no Palácio da Redenção, a sede do governo da Paraíba, né, à época chamado então Paraíba do Norte, a capital ainda, né? Para a gente ficar na mesma página, entender bem essa história, eu vou explicar primeiro quem são os 5 personagens principais dessa trama. Então vamos lá juntos conversar sobre eles. O primeiro, João Suassuna, pai do Ariano, foi presidente da Paraíba entre 24 e 28, o cargo, como eu disse, que equivale ao de governador, né, atualmente. Ele, além disso, era advogado, chegou a ser fazendeiro, natural do sertão paraibano. Ele ficou conhecido por investir em obras de infraestrutura, como açudes, estradas, e por enfrentar problemas como o cangaço e a passagem da coluna Prestes pelo estado. Também era um homem profundamente ligado à cultura nordestina, era apaixonado por viola, gente, por aqueles desafios, sabe, de cantadores, assim, e é claro que isso tudo se vinculava à literatura popular, que ele gostava muito, influências que depois passaram para o filho, Ariano Suassuna, né? A gente viu depois nas obras dele. Depois de deixar o governo, ele se tornou adversário político de João Pessoa, e aí entra o nosso segundo personagem. O João Pessoa era o João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, nome completo, né? Foi presidente da Paraíba por 2 anos, entre 28 e 30 até ser morto, e candidato a vice na chapa ao governo, né, à presidência da República, junto com Getúlio Vargas, pela Aliança Liberal. Era sobrinho do ex-presidente Epitácio Pessoa, assumiu o governo prometendo ali combater várias questões e organizar finanças públicas, né, modernizar o Estado, e de fato ele promoveu algumas mudanças importantes, reformas administrativas, buscou fortalecer economicamente a Paraíba, mas ele fez isso de uma forma bastante centralizadora, enfrentou adversários com medidas bem arbitrárias, né, e por isso é considerado por muita gente uma figura muito contraditória. O terceiro personagem dessa trama é o João Dantas. Ele era advogado, jornalista, integrante de uma tradicional família sertaneja da Paraíba. Era um homem culto, era formado pela Faculdade de Direito do Recife e era conhecido pela inteligência, pela atuação como opositor do próprio João Pessoa
ele publicava muitos artigos na imprensa, gente, atacando duramente a administração estadual do João Pessoa, enquanto ele próprio se envolvia naquela crescente polarização política que dividia Paraíba, né? Era um cara apaixonado, tinha um relacionamento amoroso com uma mulher, a Anaíde Iberiz, uma figura importante nessa história, já te conto quem é ela. O João Dantas foi o assassino, foi quem matou João Pessoa no Recife em julho de 1930. Meses depois, ele morreu de uma forma discutida até hoje, mas que, pelo que tudo indica, foi executado na cadeia. Forjaram o suicídio dele. Bora falar da Anaíde Iberiz? A Anaíde, namorada do João Dantas, como eu disse, foi professora, poetisa, uma das mulheres mais progressistas da Paraíba no começo do século XX. Numa época que era marcada ainda por padrões rígidos de comportamento feminino, ela já usava cabelos curtos, frequentava círculos intelectuais, escrevia poesia e defendia uma postura mais independente para as mulheres, o que já despertava críticas e olhares da sociedade que era bem conservadora. Ela viveu um relacionamento amoroso com o João Dantas, que acabou exposto a uma tragédia. Após o assassinato de João Pessoa, a prisão posterior de João Dantas e depois a morte do próprio João Dantas, a Anaíde mergulhou numa depressão profunda e em pouco tempo depois ali tirou a própria vida, infelizmente se tornando mais um dos personagens trágicos dessa história. O nosso próximo personagem é Augusto Caldas. O Augusto era um advogado, ele era cunhado do João Dantas, embora ele tenha participado muito menos diretamente da disputa política que envolvia João Pessoa, ele acabou sendo preso junto com Dantas depois do assassinato do presidente da Paraíba, do João Pessoa. E aí, meses depois, os dois apareceram mortos ali na cela, na cadeia, na detenção do Recife. Agora que você já sabe quem é quem, a gente pode começar essa história e entender melhor a trama. O João Suassuna, pai do Ariano, governou a Paraíba por 4 anos, como eu disse, e a sucessão dele foi marcada por uma complicação, dependia de um punhado de questões políticas, mas por fim João Pessoa acabou se consolidando. À época, imaginava-se que ele manteria, o João Pessoa, manteria as ideias mais oligárquicas, mas ele acabou tomando, gente, atitudes que não agradaram a galera política forte da época. O João Pessoa reformou a administração pública, organizou as contas do Estado e tentou fortalecer economicamente o Porto de Cabedelo, o Porto da Paraíba, obrigando que grande parte das mercadorias passasse por ali. O problema é que muitas dessas mudanças foram implementadas de uma forma bem rígida, arbitrária. Ele criou impostos considerados inconstitucionais para quem usasse o Porto do Recife, que era padrão quase na época, determinou o desarmamento da população e chegou a usar mecanismos, até mesmo pessoas ligadas a ele, dizem que são mecanismos excessivos, tá? Começou a cobrar um valor muito grande para as mercadorias que saíam da Paraíba, que tinham saído da Paraíba, mas não saiu pelo Porto de Cabedelo, porque a Paraíba utilizava muito atravessar para Pernambuco e vir sair pelo Porto do Recife. Paraíba perdia esses valores todos. E ele, então, o que fez? Para sair por Cabedelo era para se ele saísse para Pernambuco, o imposto era 3 vezes mais. Essas decisões dividiram completamente a Paraíba, gente. Para os apoiadores, o João Pessoa representava uma modernização do Estado. Ele representava o enfrentamento às velhas oligarquias que dominavam a política. Para os adversários, governava ultrapassando limites legais e concentrando poder. Essa polarização rapidamente saiu do campo político e passou a contaminar jornais, as famílias, as relações públicas pessoais. Te lembra alguma coisa? Parece com os dias de hoje, muitas vezes, né? Olha, é nesse cenário que surge o João Dantas, esse cara que matou João Pessoa. O João Dantas, como eu disse, tinha uma família tradicional na Paraíba, era advogado, ele se formou pela Faculdade de Direito do Recife e ele era jornalista, mas era um cara culto, tocava piano, escrevia bem, era considerado um dos melhores juristas da época, inclusive. Ao mesmo tempo, era um cara que era opositor ferrenho mesmo do João Pessoa, cara. Como jornalista, ele publicou artigos na imprensa atacando diretamente o João Pessoa, enquanto o jornal oficial do governo da Paraíba, o jornal A União, chamava assim, ele respondia na mesma intensidade. Cara, são coisas que hoje seriam impublicáveis, coisas assim, bem sujas mesmo, viu? A imprensa acabou dando início a uma guerra muito agressiva contra a honra dos dois. Então, de um lado, um atacava, o outro respondia, era aquela coisa assim, bem nojenta mesmo, viu? E aí, essa disputa política ganhou um componente ainda mais explosivo por causa de uma jovem professora e poeta chamada Anaíde Iberiz. Essa mulher, a Anaíde, como a gente conversou, desafiava os padrões da época do conservadorismo, né, aquela coisa de imposição das mulheres, e foi nesse ambiente intelectual que ela conheceu o João Dantas. Os dois começaram um relacionamento amoroso que até permaneceria um pouco discreto, vou dizer assim, durante algum tempo. E diga-se de passagem, hein? Os dois tinham uma relação comum, não eram amantes, nem nada imoral. Namorados comuns, vivendo uma vida normal mesmo, gente.
Em 1930, a polícia da Paraíba invadiu o escritório de João Dantas durante uma investigação que oficialmente buscava apreender armas, documentos e papéis ali relacionados a disputas políticas daquele período. Durante essa operação foram encontrados papéis particulares, coisas pessoais dele. E aqui a gente entra num cenário de versões diversas. Há quem diga que cartas íntimas de Anaíde e de João Dantas foram expostas a todos, né, da Paraíba. Algumas pessoas chegam a dizer que essas cartas foram publicadas no jornal A União. Mas eu pesquisei todas as edições da época e não há nenhuma publicação das cartas em si. O que existe, isso aqui é fato, é um chamado para ver possíveis documentos da delegacia. O jornal escreve assim, abro aspas, no cofre marca torpedo, encontrado no quarto do bacharel João Dantas, a polícia achou notas redigidas pelo próprio punho do espião, chamam de espião, com a narrativa de atos amorosos pelo mesmo praticados. Tais notas não podem ser publicadas porque ofendem o decoro comum, mas quem quiser vê-las pode fazer na delegacia. Fecha aspas. Eu questionei a historiadora Ana Maria César sobre essas cartas, mas ela contou que não há provas se isso realmente aconteceu. Eles falavam disso, mas ninguém é capaz de dizer, eu tive uma carta dessa, estava escrito isso, isso e isso. Eu peguei uma carta dessa. Até falaram que tinha fotos de João Dantas e Anaída. Meu Deus do céu, naquela época não existia nem máquina, a não ser nos fotógrafos oficiais, né? Mas ninguém fala nas cartas. Ninguém diz, eu li, eu peguei, estava dito isso e isso. A gente tem que derrubar os mitos. O consciente coletivo cria muita coisa. Pessoal, nós estamos falando aqui de uma sociedade profundamente conservadora, em que a honra da família era considerada um patrimônio tão importante quanto a própria vida, gente. No sertão nordestino, quem é de lá vai saber bem, especialmente entre as famílias mais tradicionais, né? Vigorava, e até hoje vigora em alguns lugares, aquela lógica da lei do talião. É olho por olho, dente por dente, gente. A vingança é tida, né, quase que como uma obrigação moral. Então, isso, obviamente, não justifica, claro, o que aconteceria, né, o assassinato, mas ajuda a compreender, né, por que aquele episódio foi tão interpretado assim, né? Esse episódio foi interpretado por João Dantas, então, como algo muito maior do que só uma simples disputa eleitoral. Agora, olha que reviravolta. O mesmo jornal que publicou essas coisas pessoais do João Dantas, né, sobre até a questão dele, possivelmente com a mulher dele, colocou a agenda do João Pessoa, onde ele estaria. Isso pode ter dado a localização necessária para que o João Dantas achasse o adversário. O João Dantas tomou uma decisão que mudaria definitivamente a história da Paraíba e do Brasil. No dia 26 de julho de 1930, ele entrou armado na Confeitaria Glória, no Recife, onde João Pessoa fazia uma visita. E em poucos segundos, disparou contra a vida do presidente, deu tiros contra o presidente da Paraíba. Um tiro mudou o rumo da história. João Pessoa, sou João Dantas. João Pessoa, candidato derrotado à vice-presidência na chapa de Getúlio Vargas, é assassinado. Por trás do crime, rixas pessoais e divergências ligadas à política local, sem vinculação com o projeto revolucionário. A grande pergunta que a gente precisa se fazer: o assassinato de João Pessoa foi por razões pessoais ou políticas? Há muitas vertentes históricas que vão defender que essa morte não teve razão política nenhuma, mas foi um crime de honra. Eu perguntei para a historiadora Ana Maria César sobre as questões, né, que ela pesquisou, os documentos que ela teve acesso nesse caso. Foi por motivos pessoais provocados pelos motivos políticos. Eles invadiram o escritório dele, se apossaram de todos aqueles documentos e processos, e para um advogado isso não é bom, foi a honra dele. Ele matou por motivos pessoais que tinham sido provocados por motivos políticos. Porque João Pessoa não teria feito com a sua polícia, foi a polícia que entrou dentro de João Pessoa. Pois, polícia, toda essa agressão a João Dantas, se não houvesse um motivo político. A morte de João Pessoa foi um divisor de eras na história do Brasil. Ela foi a fagulha que faltava para fazer a Revolução de 30 realmente acontecer de fato. A morte de João Pessoa rapidamente deixou de ser tratada como um crime motivado por uma crise política local da Paraíba e passou a ser apresentada como um sacrifício de um herói nacional. A Aliança Liberal entendeu que aquela comoção popular podia mobilizar o país inteiro. Gente, o corpo de João Pessoa foi transformado num símbolo político. Os funerais deixaram de ser apenas cerimônias de despedida, né, para se tornar logo mais uma manifestação pública mesmo. No Recife, milhares de pessoas acompanharam a passagem do cortejo,
Os jornais da época, inclusive, descrevem ruas completamente tomadas, lotadas mesmo nesse funeral, pela população ali, enquanto o corpo aguardava o transporte para Paraíba. A emoção era genuína, gente, mas também alimentava um discurso político cada vez mais forte. Bom, nos dias e semanas seguintes, homenagens foram organizadas em diversas capitais, ali no Nordeste principalmente, tá? Missas, atos públicos, discursos que tinham manifestações reforçando ali a imagem do João Pessoa como um mártir mesmo da República. A narrativa foi construída, era bem simples, né, mas extremamente eficiente. Era um homem íntegro que teria sido assassinado pelos inimigos do progresso e da democracia. O funeral logo mais chegaria no Rio de Janeiro, inclusive, tá? O país precisava de um mártir, e João Pessoa acabou ocupando esse papel. Aqui, um jornalista tem ação fundamental na construção dessa imagem, o Assis Chateaubriand. Aí Assis Chateaubriand, que não era burro, que era muito esperto, aproveitou o momento e ele tinha 6 jornais, ele escrevia muito bem, como você sabe, ele incendiou o país em cima disso. Inclusive ele dizia: senhor presidente da República, o que fizeste do presidente da Paraíba? Isso é muito forte. E ele, através dos artigos, ele dizia que o presidente da República tinha sido irresponsável. A professora Ana nos ajuda muito a entender, né, essa história. Ela pesquisou por mais de 5 anos e é uma entrevista exclusiva que ela deu gentilmente pra gente. Se você quer ver essa entrevista completa, deixa aqui nos comentários que eu posso publicar no canal se for do seu interesse. Bom, com a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio ao poder, essa comoção sobre João Pessoa foi institucionalizada. A antiga cidade de Paraíba do Norte, fundada ainda no século XVI, que carregava esse nome na verdade, quase 300 anos, viu? Ela passou a se chamar João Pessoa, mudou de nome, uma homenagem, né? Era uma forma de eternizar a memória daquele que havia sido o principal, né, personagem, símbolo dessa revolução. A própria bandeira da Paraíba foi alterada, o novo desenho adotou o preto, representando o luto, e o vermelho, que remete à cor do Partido Aliança Liberal, e é o sangue derramado nessa época. Bom, no centro aparece a palavra nego. Não é nego não, tá? É nego. Referência à negativa de João Pessoa, que disse não para apoiar a candidatura oficial ao governo federal durante a campanha da Aliança Liberal. Quase um século depois, ainda existem hoje movimentos que defendem a volta do nome histórico Paraíba, né, com HY, para a capital paraibana, e questionam a permanência atual dessa bandeira do Estado. Para esses grupos, uma cidade fundada séculos antes daqueles acontecimentos não deveria carregar eternamente o nome de um personagem político, né, de um político qualquer que teve um desfecho tão traumático, né, para a história brasileira. De que forma que você vê essas possibilidades de mudança da capital, do nome da capital e da bandeira hoje? Eu pensei muito sobre isso. Eu tenho uma opinião mais a favor da mudança com relação à bandeira. Porque aquela bandeira não diz nada. Com o nome da cidade, então eu não sei, porque depois de você mudar o nome de uma cidade, fica difícil. Enquanto o país acompanhava, emocionado, os funerais de João Pessoa, a velha política brasileira chegava ao fim. Desde a proclamação da República, lá em 1889, o poder nacional era dominado pelo chamado café com leite. Quem não se lembra de ouvir isso nas aulas de história, né? Basicamente uma alternância informal entre as oligarquias de São Paulo, que era o maior produtor de café do país, e de Minas Gerais, maior produtor de leite e importante força política da época. Em Minas Gerais, presidentes paulistas e mineiros se revezavam no comando do Brasil, sustentados por alianças entre as elites estaduais e por eleições frequentemente marcadas por fraudes, como a gente falou, né? A comoção provocada pela morte do presidente da Paraíba, por João Pessoa, deu então para a Revolução de 30 um rosto. A narrativa construída pela Aliança Liberal colocou o João Pessoa como uma vítima mesmo, né, de um sistema político corrupto que precisava ser derrubado. Era uma mensagem simples, emocional, direta e muito eficiente. Naquele mesmo ano, as tropas revolucionárias tomaram o poder, o Washington Luiz foi deposto antes mesmo do Júlio Prestes, embora eleito, tomar o poder, assumir a presidência, e Getúlio Vargas iniciou um governo provisório que colocaria um fim à chamada República Velha, né, esse café com leite, e encerraria definitivamente essa política de alternância dos poderes de Minas e São Paulo. Enquanto o Brasil mudava de regime, a tragédia ainda estava longe de terminar. O João Dantas e o cunhado dele, o Augusto Caldas, permaneceram presos na casa de detenção do Recife, e poucos meses depois, quando a Revolução já estava triunfando ali no norte do país, os dois apareceram mortos dentro da cadeia. Versão oficial era sobre suicídio, né? Que essa versão é contestada, fotografias, laudos, depoimentos, documentos reunidos ao longo de décadas indicaram que o João Dantas e o Augusto Caldas muito provavelmente foram executados dentro da prisão. Entre os argumentos a gente pode citar
fotografias que foram feitas, né, antes da cena ser alterada, e o testemunho também de um ex-cangaceiro, o Antônio Silvino, que estava preso na mesma cadeia e afirmou ter ouvido gritos de João Dantas enquanto era espancado e morto. A Anaíde Beiriz, ela estava devastada pela exposição pública, né, e pela morte do João Dantas e a própria violência de toda aquela sequência de acontecimentos, e acabou tirando a própria vida algumas semanas depois. Ela tinha só 25 anos, gente, uma mulher super jovem e uma vítima inocente dessa história, infelizmente. Bom, restava apenas mais um acerto de contas, então, e era o pai de Ariano, João Suassuna. O Suassuna nunca teve relação nenhuma com a morte de João Pessoa, mas era cunhado ali, era parente, né, do João Dantas e rival político, então, dos Pessoa. Ele estava no Rio de Janeiro, onde exercia o mandato de deputado federal e tentava colocar fim nas investigações contra ele para provar a própria inocência. O João Suassuna percebeu que a vida dele corria perigo e aí, pouco antes de morrer, ele escreveu uma carta para a esposa, para Ritinha, que talvez seja um dos documentos mais impressionantes dessa história. Nessa carta, o João Suassuna, o pai do Ariano, faz questão de afirmar a inocência dele. Escreve que jamais participou da morte de João Pessoa e que, se fosse assassinado pelos parentes do João Pessoa ou aliados do presidente, aquilo seria uma enorme injustiça. Mas o trecho mais importante, mais marcante, vem no final da carta. Conhecendo profundamente a cultura nordestina, sertaneja da época, ele sabia que a morte dele podia desencadear uma nova sequência de vinganças entre as famílias rivais. E por isso, deixou um pedido expresso que seus familiares não buscassem vingança, que entregassem tudo a Deus e que não se tornassem criminosos por causa dele. Poucos dias depois, em 9 de outubro de 1930, o João Suassuna foi assassinado a tiros no Rio de Janeiro, numa emboscada. O Ariano tinha 3 anos de idade somente, e no bolso do paletó, os familiares encontraram essa carta que ele havia escrito. Para a historiadora Ana Maria César, esse gesto salvou a família de um ciclo interminável de vingança. Aparece um cara por trás dele e dá um tiro nas costas dele. Descobriu-se quem comprou a arma para ele, a pessoa que contratou a pessoa para comprar a arma, e no final das contas, lá em cima, quem era que estava? O irmão de João Pessoa, um general do exército. A vingança fazia parte. As pessoas achavam que se morrer, alguém morreu, mas da minha família, eu não quero saber como é que foi, como é que ele matou. Não importa, ele matou em legítima defesa, não quero saber, eu vou lá e mato. Pronto. João Suassuna não tinha nada. A carta dele, que ele estava encontrada no bolso dele, para Ritinha, a esposa, pedia que não deixasse que os filhos se tornassem assassinos. Então, esse ciclo de vingança parou nele. Quer dizer, ele era um sujeito tão grande que ele conseguiu parar uma coisa que vinha por séculos do sertão, que era a vingança. Essa história toda não causou dor somente para uma geração de famílias, gente. As famílias envolvidas carregaram por décadas, outras gerações carregaram por décadas, né? E de certa forma ainda carregam hoje, de certa forma ali, as consequências dos antepassados terem tomado as atitudes que tomaram. Por isso, é muito delicado falar desse tema, né? Mexe com o sentimento de muita gente, então tomei muito cuidado para escrever essa história aqui nesse vídeo. O livro foi lançado em 2020, online, e uma pessoa se levantou, quando nós abrimos a palavra, levantou-se, ele era da família Dantas. Então ele disse, a mãe dele, toda vez que ela estava exatamente para dar à luz, ela atravessava a divisa e vinha para Pernambuco, porque lá era proibido os cartórios registrarem qualquer criança com o sobrenome Dantas. Então você imagina, anos depois, você vê que o ódio que fica, não é somente na camada de cima, não. Fica nas camadas mais baixas também. Você conhece, inclusive, alguma história parecida? Deixa aqui nos comentários para a gente saber um pouco mais sobre a parte humana dessa tragédia. Gente, o Ariano Suassuna cresceu sem o pai. Família perseguida, foi embora de João Pessoa, chegou a se mudar para o interior, né? E nunca chamou a cidade por esse nome, por João Pessoa. Chama sempre sobre capital ou Paraíba. Foram os familiares de João Pessoa que acabaram ordenando a morte de João Suassuna. Aí acusaram meu pai, né, de ser o mandante. Meu pai era deputado federal. Aí viajou para o Rio, para se defender das acusações na Câmara de Deputados. Minha mãe pediu para ele não ir. Todo mundo sabia que as pessoas moravam no Rio, tinha muitas pessoas no Rio, e que ele ia ser assassinado. Mas meu pai disse, eu não vou deixar manchar meu nome com acusação nenhuma, eu vou me defender.
E foi, e se defendeu. Meu pai já estava morto quando se encerrou o processo, e o promotor da capital reconheceu, disse, terminou, eu vi o laudo, ele terminou dizendo assim, o parecer dele, ao contrário do que se pensava primeiramente, o criminoso agiu sozinho. Quando Ariano Suassuna tomou posse na Academia Brasileira de Letras, ele fez um discurso emocionante em memória do pai e disse, abre aspas, foi de meu pai, João Suassuna, que eu herdei, entre outras coisas, o amor pelo sertão, principalmente da Paraíba, e a admiração por Euclides da Cunha. Eu posso dizer que, como escritor, eu sou, de certa forma, aquele que, mesmo menino, que perdendo o pai assassinado no dia 9 de outubro de 1930, passou o resto da vida tentando protestar contra a sua morte através do que faço e do que escrevo, oferecendo-lhe esta precária compensação e, ao mesmo tempo, buscando recuperar sua imagem através da lembrança dos depoimentos dos outros, das palavras que meu pai deixou. Fecha aspas. Que depoimento forte, né? Que frase forte. Olha, o Ariano Suassuna também escreveu o famoso soneto chamado Aqui Morava um Rei, emocionante, em que homenageia o pai. Ele carrega esse símbolo forte sobre essa história. Aqui morava um rei quando eu menino, vestia ouro e castanho no gibão. Pedra da sorte sobre o meu destino, pulsava junto ao meu seu coração. Para mim seu cantar era divino. Quando ao som da viola e do bordão, cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão. Mas mataram meu pai. Desde esse dia, eu me vi como um cego sem meu guia, que se foi para o sol transfigurado. Sua efígie me queima. Eu sou a presa, ele a brasa que impele ao fogo acesa, espada de ouro em pasto ensanguentado. Se você chegou até aqui, sinal que o conteúdo foi interessante, a ponto de ver até o final. Nosso trabalho é gratuito, só peço em troca que você se inscreva no canal, por favor. Dá essa moral pra gente, dá essa confiança. E compartilhe esse vídeo com alguém que pode gostar para levar essa produção para mais pessoas. Para fazer esse vídeo, eu fiz a leitura de 2 livros, ouvi a autora, a pesquisadora Ana Maria César, assisti a diversos documentários, além de ler dezenas de jornais da época, consultar outras publicações da imprensa recentes. E olha, fique à vontade aqui para discordar de alguma coisa, colocar sua opinião, desde que de forma respeitosa, por favor. E se quiser saber mais das fontes, das referências bibliográficas que eu usei para fazer esse vídeo, elas estão aqui na descrição. Obrigado, viu, por ver até aqui, valeu, e até a próxima.